A paz do Senhor, meus irmãos. No vídeo de hoje vamos falar como ter uma vida cristã bem-sucedida. E para isso nós necessitamos de termos algumas regras ou princípios, que podem nos ajudar em nossa vida cristã para que ela possa ser bem-sucedida. Então no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essas regras, ou sobre esses princípios que todo cristão precisa ter para que a sua vida cristã, possa ser bem sucedida. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis diante de Deus. Que a nossa vida, ela possa ser uma vida irrepreensível. Porque a Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, é isso que a gente deve pensar. E a primeira regra ou princípio que a gente precisa ter é disciplina. Todo cristão, ele necessita ter disciplina na sua vida. Se um cristão vive sem disciplina, ele está fadado ao fracasso. Porque a Bíblia nos diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 24, vamos meditar na palavra do Senhor aqui no livro de 1 Coríntios, diz assim o versículo 24: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcancei. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Todo atleta que corre na pista de corrida, ele quer ganhar o prêmio. Mas aqui a Bíblia está dizendo que somente um ganha o prêmio, somente um consegue atingir o sucesso. Na nossa vida cristã, para que a gente venha viver de forma bem-sucedida, a gente, assim como um atleta, ele tem disciplina, nós também devemos ter disciplina. Porque para que ele venha conseguir correr uma maratona, é necessário que ele treine todos os dias várias horas. É necessário que ele corra várias vezes na semana para que o seu corpo físico possa estar bem condicionado no dia da corrida, no dia da maratona. E a nossa vida cristã também não é diferente. Nós estamos em uma corrida e essa corrida é para alcançar o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo como cristãos é o céu, é a morada de Deus, a morada de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus ele foi para o céu e ele breve vem nos buscar. Então nós precisamos ter uma vida disciplinada, uma vida que condiz com uma vida cristã. Que hoje vocês e eu também possamos aprender a termos disciplina. Porque muitas vezes na nossa vida, se a gente vive sem disciplina, a gente não consegue o nosso objetivo. Não é só um atleta que precisa ter disciplina. Nós, todos os seres humanos, precisamos de disciplina. Porque a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E é necessário ter uma vida cristã bem-sucedida. E o segundo princípio, ou regra que a gente precisa ter para que a nossa vida cristã ela venha a ser bem-sucedida, é a inspiração. Que a gente possamos ser movidos pela inspiração em nossa vida. Porque Jesus, ele se inspirou. Ele se inspirou de tal forma que ele veio ao mundo. Porque aqui em Filipenses 2, e o 5 ao 7 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Aí o 6 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que nós também possamos termos o sentimento que Jesus ele teve. Porque Jesus, ele é Deus. E mesmo ele sendo Deus, ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, e ele veio à terra para morrer em uma cruz para nos salvar, para que os nossos pecados fossem perdoados. E agora nós estamos livres do pecado, da condenação e do juízo eterno. Mas para isso é necessário que a gente se inspire em Jesus, que agora a gente faça a vontade de Jesus.
porque Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E o que é que a gente tem que fazer para chegar no céu? Aceitar Jesus Cristo como Salvador. E a partir daí a gente seguir uma vida cristã em disciplina. Uma vida cristã sendo inspirada pela vida de Jesus. Porque Ele é o nosso maior exemplo de inspiração. Que nós possamos obedecer, porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes a gente não quer obedecer. Muitas vezes a gente quer oferecer sacrifício, achando que Deus vai receber. Não, Deus ele não recebe sacrifício, Ele recebe a obediência. Porque Jesus ele foi obediente. Porque Ele sendo Deus, Ele poderia ter dito ao Pai, Pai, eu não vou, porque eu estou aqui na minha glória, na minha majestade. Mas Ele foi obediente. Ele se esvaziou da sua glória, da sua majestade. Ele veio para morrer por nós. Ele veio morrer para nos dar a salvação. Que nós também possamos negar a nossa carne, negar a nós mesmos, porque a Bíblia diz que quem quiser seguir a Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Porque a Bíblia diz que o fardo de Jesus ele é leve. No nosso, muitas vezes, é pesado, mas se a gente seguir a Jesus, se a gente fazer a vontade de Deus, se a gente obedecer ao Senhor Jesus Cristo, Ele nos ajuda a carregar o fardo e o fardo se torna leve na nossa vida. Terceiro princípio, ou regra que todo cristão precisa ter, é perseverança. A Bíblia diz que a gente tem que perseverar. Perseverar em oração, perseverar fazer a vontade de Deus, porque Ele tem o poder em sua mão. Porque aqui em Hebreus 12, o 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, Ele sendo Deus, Ele veio ao mundo e Ele suportou a morte de cruz, que na época era a morte mais vergonhosa, era a morte para aqueles que faziam males, porque a Bíblia diz que quando Ele foi para a cruz, foi também junto com Ele 2 malfeitores, 2 pessoas más, 2 pessoas que tinham fazido algo contra a sociedade, contra aquelas pessoas que viviam naquela época, e foram para a cruz junto com Jesus. Porém, Jesus ele não fez nada para merecer aquela cruz, mas Ele foi para aquela cruz pela minha vida e pela tua vida, para que hoje eu e você pudéssemos ser salvos através de Jesus Cristo. Basta apenas a gente aceitar a Ele como único e suficiente Salvador, que a gente agora olhe somente para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele veio ao mundo, morreu, Ele consumou tudo na cruz. Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou todos os nossos pecados na cruz. E a partir do momento que a gente aceita Jesus, os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós. Aí, mas às vezes a gente diz assim, mas eu peco, mas agora nós somos pecadores arrependidos. E toda vez que a gente peca, a gente pede perdão e Jesus ele nos perdoa. Porque nós não vivemos mais como vivem as pessoas que vivem na iniquidade, que vivem no pecado, que peca, mas não se arrepende. Nós somos diferentes, nós somos pecadores arrependidos, porque agora nós somos servos de Deus. Nós vivemos em uma vida cristã, em disciplina, em inspiração, em perseverança, confiando em Deus, que tudo Ele pode fazer pela nossa vida. Que neste dia você também possa ter inspiração, que você possa ter disciplina, que você possa ter perseverança na sua vida, para que Deus ele venha agir em sua vida, para que Ele venha fazer a sua vontade. Se você crê nesta palavra, digita aí nos comentários um amém, para que o YouTube possa engajar, compartilha este vídeo, se inscreve no canal para que outras pessoas também venham a ser abençoadas e deixe o seu like. Porque quando você se inscreve no canal e deixa o seu like, o YouTube ele recomenda, as mensagens, os vídeos para outras pessoas. E outras pessoas também irão ser edificadas pela palavra de Deus.
porque a Bíblia diz que nós não devemos ser egoístas, né? Nós devemos compartilhar coisas boas com outras pessoas também. Se sinta à vontade para compartilhar os vídeos, para se inscrever no canal e também para deixar o seu like e o seu comentário. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.